Olá, pessoal! Nós estamos começando hoje o primeiro programa da série, o programa Furando a Bolha. E o que é isso? É um programa que nós pensamos, eu sou o professor Robério Paulino, e pensamos esse programa exatamente para dar o sentido do que nós queremos, que a gente saia da bolha, porque muitas vezes, nas redes sociais, os aplicativos nos mandam aquilo que a gente quer escutar e nem sempre nós temos acesso a discussões diferentes, a visões diferentes, né? Gente, estou tirando a máscara aqui porque nós estamos vacinados, mas não podemos relaxar aí com o Omicron. Mas voltando ao assunto, nós estamos começando esse primeiro programa hoje, o Furando a Bolha, porque nós queremos trazer para cá o contraditório, a outra visão, né? O reverso da coisa, uma visão diferente, para que todos tenham acesso. E nós vamos ter essa série de programas com temas diferentes. Eu sou o professor Robério Paulino, né? E vamos conduzir esse programa aqui. E eu e minha equipe pensamos nesse tema exatamente para isso, para dar a chance da gente ter acesso à ideia diferente, ao contraditório, ao diferente. E nesse primeiro programa, nós vamos entrevistar uma pessoa aqui, que é o nosso colega, né? Ex-prefeito de Natal, Aldo Tinoco, engenheiro civil, né? Com muita experiência, dirigiu a cidade, então entende muito da cidade. E o tema nosso de hoje vai ser o que a Câmara Municipal está discutindo e deve aprovar nos próximos dias, que é o Plano Diretor de Natal. Muito polêmico, há muita polêmica em cima do Plano Diretor, e nós queremos discutir exatamente isso nas próximas semanas, nesses primeiros programas, o tema do Plano Diretor, para esclarecer, para que todo mundo entenda o que está se votando lá na Câmara e como que isso vai afetar a próxima década, os próximos 10 anos da cidade, as próximas décadas, na verdade, né? Se esse plano aí for aprovado com as medidas que estão propostas. Então é isso aí, galera. Eu quero passar aqui a palavra, né, para o nosso querido, né, Aldo Tinoco, que foi ex-prefeito de Natal, que vai falar sobre esse tema conosco hoje. Aí, Aldo. Eu queria pedir licença e tirar a máscara também. Já tive Covid, 3 vacinas, então acredito que estamos protegidos, né? Primeiro, Robério, agradecer muito a oportunidade de poder conversar sobre plano diretor. Eu trabalhei, antes da prefeitura, eu era do IPLANAT, Instituto de Planejamento Urbano de Natal, e a gente fazia reuniões semanais. Toda semana a gente estava no bairro. Toda semana a gente visitava, o diagnóstico, a realidade. O plano diretor precisa conhecer a cidade que temos, com miséria, com fome, com desnutrição, com a população sem ter acesso à área equipada, à área com infraestrutura. E na época, que era em 1990, a gente já tinha a Constituição Federal. A Constituição Federal foi onde tudo começou. Você tem a Constituição Federal, muita luta, conseguiram a duras penas incluir 2 artigos e um capítulo da política urbana. O artigo 182 e o artigo 183. O artigo 182, ele fala, olha a importância constitucional. Cidades com mais de 20 mil habitantes são obrigadas a elaborar planos diretores. Cidades, não incluir o município. Mas por que não incluir o município? O Congresso, muito conservador à época, não queria discutir política agrícola com reforma agrária. E por isso botaram cidade. Isso, estamos em 88, 89 a Constituição Estadual, 90 a nossa lei orgânica, e em 94 a gente conseguiu aprovar o nosso plano diretor. E aí se diz, e o que representa esse artigo 182, além do caput do artigo, que era a obrigação de elaborar planos diretores das cidades? É a questão da reforma urbana. A gente fala de reforma agrária, mas dentro da cidade a gente tem a reforma urbana. Isso o que vem a ser a reforma urbana? Você olha no Google, você anda no computador, no Google, você vê que mais da metade das cidades brasileiras são vazias. Aldo, me diga uma coisa, antes da gente entrar nesse plano diretor, exatamente para quem está nos escutando, o que é um plano diretor? O que ele faz para a cidade? O plano diretor é uma lei complementar que precisa, você como edil, né, como vereador, de 2/3 da Câmara. Não é lei ordinária, que é 50% mais um. Ele é o ordenamento físico territorial da cidade. Ele divide a cidade em áreas que pode e que não pode construir. Áreas, por exemplo, a zona de proteção ambiental, que nós temos 10 do nosso plano de 94, elas necessitavam ser regulamentadas. Mas tem determinadas áreas que você não pode construir por hipótese nenhuma. Por exemplo,
áreas com grandes declividades, áreas inundáveis. A várzea, vereador Mério Paulino, ela pertence ao rio. Deus fez a várzea para absorver os excessos de chuva. Você morou em São Paulo, nós moramos em São Paulo. Você lembra das enchentes do Rio Tietê e Pinheiros? Que paralisava São Paulo porque era ocupar as várzeas. Tá certo? Tomou a várzea dos rios exatamente. Então, a gente tem que ter uma cidade onde, e você está com um programa para mim riquíssimo, que é o plantio de árvore. A árvore, ela tem um papel fundamental. Mas voltando ao plano diretor, para a gente não enveredar por essa discussão, que é a minha formação sanitarista, né? Tá certo? Eu realmente onde pode e onde não pode construir. É o plano que vai ordenar a construção. É o ordenamento físico-territorial. Perfeito. Aldo, agora é o seguinte, você como prefeito, ex-prefeito aqui, mas foi prefeito de Natal, Aldo foi prefeito de Natal. Você não era nascido, não? Em 90, eu nem tinha nascido ainda, E a gente teve em 94, o Aldo participou de uma criação ou revisão do plano diretor, depois teve outra em 2007, não é isso? E agora estamos tendo essa agora. Bem em função da pandemia, está muito atrasado. Aldo, o que você diria em termos de diferenças, né? Do que se fez em 94, 97, desse plano diretor agora? Em 94, nós não tínhamos o Estatuto da Cidade. A Lei 10.257, de julho de 2001. O Estatuto da Cidade apresentou uma caixa de ferramentas. Nós tivemos, o mérito foi mais do meu irmão, Marcelo Tinoco, que foi da FAU, da USP, né, formado lá. Eu era da Politécnica, engenheiro, aquelas coisas, bitolado, não sei o quê. Mas o Marcelo, ele teve professores, entre eles a Raquel Ronick, que foi nossa consultora. E a Raquel, eu ia para São Paulo, levava um gravadorzinho, aquelas fitazinhas cassete, hoje nem vende mais, e eu gravava as palestras dela porque ela tinha um discurso que para mim era empolgante. Tá certo? Depois eu vou enveredar, mas entrando no mérito da sua questão, a Raquel veio para cá e no nosso plano tinha instrumentos de política urbana, mérito meu não, mérito de ter chamado ela, que não vieram a compor o Estatuto da Cidade. Olha, a gente estava em 94, Robério. O nosso plano diretor tem a questão da reforma urbana, parcelamento. O parágrafo 4º, eu vou pedir licença para reproduzir ele aqui, porque é muito importante que a gente entender o que significa essa reforma urbana. A gente chama de PEUC, P-E-U-C, parcelamento, edificação e utilização compulsória. O que significa isso? Você tem uma gleba é não parcelada, não loteada, porque a lei de loteamento diz, para você conseguir edificabilidade, você tem que parcelar a terra. Quando você parcela a terra, você vai ceder área para rua, área para equipamento, área verde e o que sobra? 60% para lotes. Com isso, depois de você ter doado, você proprietário, doado isso para o poder público, essas áreas passam a ser bem de uso comum da população. Os lotes adquirem o coeficiente de aproveitamento, olha o nome feio que eu vou dizer aqui, é importante depois explicar o que é isso. O coeficiente de aproveitamento básico. Coeficiente de aproveitamento básico é o conteúdo da sua propriedade. Se tiver coeficiente além do básico, não pertence ao proprietário. Entendi. Coeficiente máximo, hoje Areia Preta é 2,5. O nosso básico do plano diretor é 1,2. Em 0,8 naquela região ali de São Vale, Lagoinha, mas a grande quantidade da cidade de Natal tem um coeficiente básico de 1,2. O que significa 1,2 num terreno de 1.000 metros quadrados? Quando você pega o coeficiente de aproveitamento básico e multiplica pela área do terreno, por exemplo, 1,2 vezes 1.000 dá 1.200 metros quadrados. Poderia construir, então, 1.200 metros quadrados num terreno de 1.000. Num terreno de 1.000. Agora veja, mas e se tiver 2,5, caso para você, isso é importantíssimo, porque para evitar equívocos que levou, por exemplo, a questão da própria Operação Impacto, não sei se você estava aqui em Natal, mas o que significa um coeficiente máximo? Quando no local tem excedente de infraestrutura, vamos dizer assim, infraestrutura ociosa. Quem pagou por essa infraestrutura ociosa?
A população. Para coletar, A infraestrutura de sociedade. coletar esgoto, energia elétrica, água. Drenagem, energia Isso. elétrica, equipamento de saúde, creche, escola. Agora, Aldo, deixa eu lhe interromper aqui. Sobre isso, você falou do coeficiente. Agora, uma grande questão que está em discussão nesse coeficiente de adensamento é a possibilidade que esse plano traz, um dos pontos mais polêmicos, de construir espigões. Aqui, por exemplo, na região em torno da UFRN, de construir prédios de até 46 andares, 140 metros. Isso é um dos principais pontos polêmicos, como também das EPAs. Eu queria primeiro, antes de falar das EPAs e das áreas especiais, falar desse ponto. Você falou de adensamento potencial construtivo. Como é que é isso? Porque o plano está trazendo essa possibilidade e os movimentos sociais, muitos urbanistas, engenheiros como você, têm questionado exatamente isso. Será que a cidade tem condições, infraestrutura para suportar, em alguns locais que hoje é no máximo 6 metros, de repente suportar prédios de 46 andares, 140 metros de altura? Essa é a grande polêmica, era importante que você explicasse. Do ponto de vista da engenharia, porque você falou o prédio tem uma... Olha a preocupação que deve ter o legislador. Carlos Eduardo, prefeito de Natal, aprovou-se o plano, a Lei 3082 de 2007, e permitia a construção em Ponta Negra. 5 prédios começaram a ser edificados. A Justiça embargou. Por que embargou? Porque esses prédios tiravam, olha o nome feio que eu vou dizer, a visão cênico, paisagística, não do Morro do Careca sozinho, do Cordão do Nar. Se você estava aí, como é que você vai tirar ali na Roberto Freire, não ia ver nada. Mas aí você tem que ter, que eu acho que isso é uma questão importante para o plano, que eu não vejo sendo contemplado no plano, você tem que ter o observador. Nós temos um observador ali em frente ao Luciano Barros, naquela avenida Getúlio Vargas, né, que vai ali para o Hospital das Clínicas, em frente àquele mirante. Você tem um observador que ele vê o forte e uma igrejinha em Areia Preta. Fora dessa área de interferência visual, você pode edificar, mas dentro não. Ali naquele observador, ele tem uma interferência vertical, que ele vê a areia da praia, e tem uma interferência horizontal, que é entre o forte e a casa. Então, o que você fora tá dizendo... dela pode. No caso, vou só encerrar aqui Ponta Negra. No caso de Ponta Negra, foi colocado o Ministério Público, fez uma proposta lá para a Justiça Federal, não, Justiça Estadual, e simplesmente tinha um observador no Rifoles, sabe o Hotel Rifoles? Uhum. Esse observador, ele tinha um ângulo de visão do Cordão do Nar, Morro do Careca. Cordão do Nar, não é só o Morro do Careca, é todo aquele cordão de duna, né? Então, se o que tivesse ali interferindo, não podia edificar. Os prédios interferiam. Chegavam a determinada altura que eles não podiam continuar elevando. Então, veja só, uma coisa importante. Isso tem que estar claro no legislador. Se você está construindo um prédio, pega aqui, por favor, esse seu celular. Eu vou fazer um prédio de 10 andares. Suponho que cada pedaço tem 10 andares. Eu vou chegar a 20. Só que, se eu chegar a 20, esses 10 andares estão tirando a visão do Morro do Careca. Eu não posso construir esses 10. O seu coeficiente básico, que era 1,2, que multiplicado pela área do terreno permitia você fazer esse total de 20 andares, você foi cerceado. Que coisa interessante. Você foi impedido de exercer o conteúdo econômico da sua propriedade, que é limitado ao básico, nada mais do que o básico. E se ultrapassar o básico, não pertence ao proprietário, pertence à municipalidade. E só dá 2 formas de você permitir adicionar de edificabilidade, que é mediante outorga onerosa e transferência do potencial construtivo. Mas, me pegando novamente Ponta Negra, a transferência do direito de construir era uma forma de indenização dos proprietários. Como era uma forma de indenização, por exemplo, na área não edificante de Ponta Negra. O porquê não edificante? Para exatamente não tirar aquela visão do Morro do Careca. Aqui para explicar, é aquela área ali ao lado... Que não pode construir, né? Ao lado da Roberto Freire. Do lado esquerdo de quem vai. Do lado esquerdo de quem vai, depois que passa da entrada da Via Costeira, que não pode construir, a área não edificante, que não pode construir para não impedir a visão do Morro do Careca. E o debate agora é exatamente isso. Mas, Aldo, eu queria lhe perguntar, uma coisa é não construir ali para não impedir a visão, né? Isso está claro. Eles dizem que vão construir até o nível do meio-fio, lá em cima, mas a questão é quanto lá embaixo. Mas tem outra questão... Se for para descer, não tem interferência. Porque é assim, ela é assim, né? Ela está aqui o nível do grade da rua,
tá certo? E desce em direção ao oceano, em direção ao mar. Então, você construir aqui não tem restrição, não tira a visão do... Então, mas você tem outra questão, além de ter a visão, que os movimentos sociais, os urbanistas estão dizendo, que é a questão se você constrói aqui na cidade um paredão ou um paredão de prédios, que é a questão da ventilação. Ganha quem está na Olha, hora. isso aí eu vou dizer novamente como engenheiro, né? Tá certo? É mecânica dos fluidos. Se você pega prédios, mesmo sem ser elevados, e faz corredores de prédio, aquilo é um conduto de ventilação insuportável, prédio, mesmo que seja de 6 andares, de 5 andares, de 8 andares, porque agora, se você varia a altura das edificações, você permite que a ventilação passe, que é assim que funciona, é como água, né? O vento é como água, é fluido. Mas uma coisa interessante, que eu quero voltar a essa questão da edificação dos metros quadrados, coeficiente de aproveitamento, o que é que isso me diz como sanitarista? Nada. Desculpa os arquitetos que estiveram vindo, nada. Mas por que nada? Porque a área construída, o que diz para mim é a ocupação média da habitação. Porque eu preciso, quando dimensiono uma rede de água, saber que população eu tenho. Cada população, um per capita de água, eu multiplico pelo total de população, sei quanto é a demanda de água. Então, se eu tenho um tubo de água passando em frente aqui à sua casa, e eu vou fazer um prédio, eu tenho que ver quantas pessoas vão morar nesse prédio. Se não, mas se o coeficiente 5 for numa área que a ocupação média for de 2 pessoas por unidade habitacional, vá para Mãe Luísa, vá numa região que uma casa de 50 metros quadrados tem 10, 15 pessoas, até dormindo em beliche, a demanda por água é muito maior. E da mesma forma que a demanda por água é maior, 80% do que entra de água vai para o esgoto. Então, os coletores de esgoto têm que suportar uma vazão máxima, porque cada tubozinho que passa na sua casa, aqui tem rede seca, né? Está conversando com sua esposa, ela diz que é fossa ainda. Ela pode chegar, no máximo, 75% da lâmina do coletor. Ela não pode encher o tubo de esgoto. Por quê? Ele funciona a pressão atmosférica. Se encher o tubo de esgoto, vai aflorar nos postos de visita. Entendi. Fontes de fezes e de urina na cidade. Aldo, isso tem a ver, imagina, com adensamento, então, prédio alto, né? Mas aí, veja... Porque eles querem fazer espigões. Mas, veja só, sem entrar no mérito da visão cênico-paisagística, porque isso aí tem que ter cuidado, né? Da ventilação. E, além disso, o problema do esgotamento. A grande questão, se você faz um prédio, qual é a população que vai morar nesse... Onde é que eu estou? Centenas de pessoas. Pois é, mas aí, veja... Vai jogar o esgoto... Mas aí, sabe que... Porque você diz assim, não, eu vou construir prédios em Natal. Eu acho que tem que ter um controle. Você tem no IBGE, está disponível no IBGE, os setores censitários do IBGE. Isso é um trabalho magnífico, infelizmente. A gente não tem o censo ainda, né? Isso é uma tragédia, né? Mas a gente tem o de 2010. Se você entra, você tem a ocupação média. Por setor censitário, quantas pessoas por domicílio? É a forma de gestão do adensamento. Não é área construída. Você vai em Petrópolis, está lá 3 pessoas, um apartamento de 300 metros quadrados. Vá no de 50, ali do outro lado, de Mãe Luísa. Está morando 10, 15, 20 pessoas. Exatamente. É muito mais carregado o sistema de infraestrutura. Entendeu? Então, quando você faz um prédio desse, para mim é população, eu só vou... Olha, me dê está em Petrópolis, aí eu vou no site do IBGE. Aquele setor censitário você pode superpor até no Google Earth. Você tem aí em cima, nos bairros de Natal, nas bacias hidrográficas, eu tenho condições de dizer, nessa área aqui, porque setor censitário é censitário, é casa a casa. Não tem erro. Visitou casa a casa. Eu sei que você que está com tantas unidades habitacionais, vou fazer um prédio com 40 apartamentos. 40, suponho que seja 3 de ocupação média. Vezes 3 dá 120. 120 pessoas, vezes o per capita de água, que é 150, o per capita médio, eu sei a vazão de água. Multiplico por 80%, 0,8, sei a vazão de esgoto. Opa, esse coletor meu... Porque quando a gente faz um projeto de água, já estou enveredando, não queria nem puxar esse assunto para a gente focar muito no plano diretor, mas quando a gente faz um projeto de água, tem que ter um horizonte de 20 anos. Qual o projeto de água da Caerne? Qual é o horizonte? Não. Então, mas veja, pode ser... Então, veja só, vamos voltar para o plano diretor. Gente, olha, então... Já que
Gostei. Então, nós temos aí uma das grandes preocupações dos movimentos sociais, do movimento dos urbanistas, dos arquitetos, é exatamente essa possibilidade do liberou geral para construir espigões em Natal, em bairros que era possível hoje construir no máximo 6, 7 metros de altura, liberar para construir 140 metros, prédios de 46 andares que vão diminuir a ventilação de quem está atrás, criar ilhas de calor, e além disso, o problema que... Além disso, o problema que o Aldo colocou, que é a possibilidade, né? Agora eu vou fazer um elogio de corpo presente. Você falou em ilhas de calor. A FAO, USP, tem um estudo na cidade de São Sebastião, que eles saíram mediram as ilhas de calor e começaram a plantar árvore. Sabe como eles chamam o plantio de árvore? Ilhas de frescor. Opa, Ilha de Frescor. Esse projeto que você está fazendo, você não sabe a dimensão que tem isso para a cidade. Nós vamos chegar lá. Daqui a pouco a gente chega lá. Já me animei de novo. Essa plantinha aqui, nós vamos falar dela. Essa plantinha aqui não está aqui à toa, nós vamos falar dela daqui a pouco. Mas voltando ao plano, Aldo. Então, uma das preocupações é exatamente a altura dos prédios. Eu peço que o pessoal que acompanha o debate na Câmara Municipal na semana que vem, agora, semana que entra, vai haver uma guerra na Câmara Municipal, exatamente essa questão do liberou geral para construir grandes espigões em Natal em vários locais. Mas tem outra questão, Aldo, que está preocupando muito, né? Ambientalistas, arquitetos, urbanistas, que é a questão das ZPAs. Para quem não sabe, ZPA é Zona de Proteção Ambiental. Uma área verde que tem vegetação natural que não pode ser mexida. Por exemplo, ali no leito do Rio Potengi, né? Lá na bacia do Rio Potengi. APP. Ou a área de proteção ambiental, aqui a gente chama de ZPA. Ou então também tem algumas áreas especiais de interesse social, AES, que são áreas de população remanescente, que está aí há muitas décadas morando nessas áreas e que não pode ser mexido facilmente. E esse plano diretor à minuta, Aldo, está exatamente liberando também, permitindo mexer nas ZPAs. Né? Mexer nas ZPAs, nas AEs e especialmente nas ZPAs. A ZPA 8, por exemplo, que está lá no meio do Rio Potengi, ali, já chegando na Zona Norte, um perigo, ali se liberando de reduzir o tamanho da ZPA. Há uma certa ocupação humana já, de pessoas, população pobre morando, mas se quer aproveitar uma parte que está ocupada para liberar uma área muito maior, subtrair da ZPA. Então, qual é a sua opinião em relação a isso, essa questão das ZPAs? Essa pergunta da ZPA, ela tem importância. Aí nós trabalhamos com bacias. Bacia hidrográfica. Tem um elogio para a Sembub ter trabalhado com bacia de esgoto. A nossa é bacia hidrográfica. Ela é mais ampla do que a do esgoto. Porque o que significa? Eu vou fazer só uma introdução, porque quando toca nesse negócio de água, parece que cai na minha praia, né? Quando você tem a bacia hidrográfica, é igual a cobertura de um telhado. Se o seu telhado for de telha cerâmica, quando chove, ela absorve um pouco de água. A vegetação, pega uma pessoa calva, derrame água na cabeça dela. Agora pega uma pessoa cabeluda, derrame água. Onde é que escoa mais água? Na careca. Porque desmate, tira a vegetação, retém, segurando a água. Ela entra no processo de percolação, de infiltração, de descer para alimentar as coleções de água subterrânea, recarregar o nosso aquífero, que é uma questão que eu vou dar para aproveitar que você é bem polêmico na Câmara. Vai ter colapso no sistema de água de Natal. Vai entrar em colapso. Mas por que você está jogando bomba e não vai? Por que eu digo que vai entrar em colapso? Pelo simples fato de reduzir a área permeável, aumentar a área. O que significa aumentar a área impermeável? Menos recarga. E o que significa... Mais cimento no chão. Menos área impermeável para a chuva entrar. O que significa desativar a fossa séptica? Se tem uma fossa aqui, já vi ali, vai passar a rede de esgoto, você não vai usar mais a fossa? Significa que os efluentes de fossa recarregam, alimentam, infiltram a água no aquífero. A gente bebe água de efluente de fossa. Só que filtra, clora, não tem risco bacteriológico, mas o processo de decomposição da matéria orgânica, que está nas fezes, está numa folha vegetal quando morre, está no corpo, no cadáver, quando entra em decomposição, está no sangue de um boi, está no vioto de uma destilaria de álcool, são matéria orgânica. Quando ela entra em decomposição, tem ciclo do fósforo, ciclo do nitrogênio. O ciclo do nitrogênio, amônia, nitrato. 75% a 80% do nosso aquífero, Barreiras, onde a gente está aqui, é contaminado. Com concentrações acima de 10 miligramas por litro. Gente, nós estamos aí no aquífero Barreiras. Aqui. Barreiras, fica a 60, 70 metros de profundidade, vazões excepcionais, uma água de excelente... Era de excelente qualidade. Essa água tem que ser diluída.
Se você tira essa quantidade de fósseis que recarrega, o que acontece com o nível d'água? Você continuar com o mesmo nível de bombeamento, sem aumentar a população, ela vai descer. Quem é que está olhando ali no nosso litoral? A água do mar está ali. A água do mar vai descer? Ela invade. A água do a gente mar chama, avança. A gente chama isso de língua salina, ou intrusão salina, porque tem um aspecto de uma língua. Claro. Ela entra no nosso aquífero destruindo. Se baixar o nível de água doce, entra água salgada. Exatamente. Você falando na linguagem popular, nada como está comum, né? Aí veja só, uma coisa importante, viu? Existe um aquífero abaixo do Barreiras, chamado Beberibe. Mais profundo. Eu estou fazendo doutorado. Eu estou estudando, por isso que eu estou com esse cabo, conheço nada. Foi tudo, agora aprendi com o Rigueto, do IGARNE, com o professor Valdir, da Universidade de Pernambuco, por isso que ele chama Beberibe. O aquífero Beberibe vem de Pernambuco, Paraíba. A usina Estivas, conhece a usina Estivas? Claro. Estava ameaçado de entrar em colapso, não podia tirar água da APA, Área de Proteção Ambiental, Bonfim, Guaraíras, que é que eles fizeram? O professor Valdir disse, tem uma água lá embaixo, do Barreira. 170 metros, enquanto o nosso Barreira está 60, 70, o Beberibe está a 170 metros. 80 metros cúbicos por hora. Na universidade tem um poço desse, só que misturou com Barreira, estragou, porque tem nitrato. Mas no hospital, eu vou até lhe pedir, faça um requerimento para a prefeitura, pedindo à prefeitura qualidade da água, análise, principalmente química, análise físico-química bacteriológica do poço do Hospital Santa Catarina. E se você puder me dar uma cópia disso, eu vou agradecer muito, porque essa água é uma água carbonatada, não tem nitrato. Estou afirmando aqui sem conhecer pela informação das leituras aí do professor Valdir Rigueto e Companhia Limitada. Então, essa água, professor, pode ser misturada com Barreiras. Aí não vai ter problema de colapsar. Pegar a água longe, gastando energia, dessalinizar a água do mar, isso é caríssimo. Reverte na tarifa que a maioria da população de menor renda não consegue comer, vai ter condições de pagar uma tarifa maior. Aldo, mudando de assunto um pouquinho. Voltar ao plano diretor, né? Voltando ao plano diretor. Primeiro, água não, viu? A grande polêmica, uma polêmica primeiro está clara, é a possibilidade, digamos, de subir prédios, espigões de Natal, que tem muita gente contra, muito polêmico. Acompanha a discussão na semana que vem na Câmara. A outra é a possibilidade de reduzir as EPAs. Mas a outra questão, Aldo, que eu queria pedir a sua opinião, que é o seguinte, a Prefeitura diz que esse plano diretor é a nova grande panaceia, né? Como era o aeroporto. Falaram que o aeroporto ia ser o grande desenvolvimento do Rio Grande do Norte. Está aí o aeroporto ameaçado de ser fechado, né? A energia eólica ia mudar a situação social e a energia eólica emprega no Rio Grande do Norte muito pouca gente. Cada usina dessa emprega 5, 6 pessoas. Não trouxe aquela vertente de riqueza. Então, parece que a cada 10 anos se inventa uma nova moda. E agora estão dizendo que o plano diretor vai ser o grande choque de desenvolvimento, a Prefeitura está dizendo, em Natal. Será? Eu lhe quero lhe perguntar, será que vai gerar tanto desenvolvimento? Quais são os avanços? Quais são os retrocessos que você vê? Tem avanços nesse plano em termos econômicos? Olha, eu quero transbordar o limite do Rio Grande, o limite de Natal. Você tem uma rede de fibra ótica espalhada por todo o estado. E é importantíssimo o plano diretor contemplar a gestão associada. É a lei dos consórcios públicos de direito público, a lei 11.107, de abril de 2005. Essa lei permite que Natal se junte com Parnamirim, com Macaíba, com e forme um consórcio, que é uma autarquia, e você, com esse consórcio, você viabiliza o acesso à internet, às ZPE, Zona de Processamento de Exportação, ao Parque Tecnológico, ao Neurociência, ao aeroporto, às comunidades, às escolas, com essa rede de fibra ótica, é a internet de altíssima velocidade. Então, é importante induzir isso, porque, para pegar um parâmetro de comparação, não estou querendo comparar Natal com a Megalópolis, que eles são Megalópolis, que vai de São Paulo ao Rio de Janeiro, que envolve Campos e Campinas. Campinas tem um hub, HUB, chama hub, que interliga com fibra ótica a Europa e os Estados Unidos. Vixe. Em Fortaleza está chegando 3 cabos desses. Mas e aqui, Aldo? Mas você está interligado, você pode interligar, porque isso é uma criança que mora lá no Santa Catarina, estudando na escola, conversando com uma no Canadá, com outra na Inglaterra. Mas isso vem para cá, Aldo? A pergunta mas está feita a rede, o mais caro está implantado. Mas esse plano, a pergunta é, esse plano diretor traz vantagem desse tipo para Natal? Aí, nas disposições transitórias, era importante ter isso. Chegamos até a discutir isso. Acho que esse ponto na Câmara foi altamente benéfico, porque a gente teve a oportunidade e acredito que isso foi inserido.
a questão dos consórcios públicos de direito público. Um outro aspecto é o problema da integração ferroviária. A malha ferroviária, você fazer um arco metropolitano, que já tem muita coisa feita, tá certo? A CBTUC municipalizada, porque os municípios assumiriam isso, e no consórcio fazer a gestão desse transporte de massa, sem trânsito, com velocidade, Aldo, com internet, Aldo, a cada 15 minutos um vagão. Mas a pergunta eu repito, você acha que tudo isso aí está inserido, esse plano diretor traz vantagens em termos de desenvolvimento econômico e social para Natal? Pois é. Ou traz retrocesso? Porque muita gente está dizendo que esse plano é um retrocesso. Vai beneficiar empreiteiras, as construtoras, mas não traz benefício. Qual é a sua opinião? Esse plano é um plano progressivo para Natal? É um retrocesso? Você tem que analisar o plano no aspecto geral, porque a cidade é conflito. Você está colocando uma coisa, movimento social, é correlação de forças. A pandemia, você perguntou, trace um paralelo aí, teve assim uma redução da participação social, tá certo? Mas os movimentos existem, o plano diretor ele tem um corpo que privilegia adensamento, privilegia construção, privilegia o mercado imobiliário privilegia o capital imobiliário. Uma forma de geral, o mercado imobiliário, mas é uma regra. Está estabelecida uma regra. Só que o coeficiente de aproveitamento, quando fixa 5, você não pode controlar como área construída. Para mim, isso é um equívoco. Tá? É um retrocesso. Tá? Esse é um retrocesso que vem do nosso plano. Tá certo? Com o coeficiente de aproveitamento. Era 5 também. Claro. Nosso plano tinha 5. Aí você tem que controlar, que eu não vou perder mais tempo aqui, com essa questão da ocupação média, que é a população. Mas tem ferramentas no plano, que eu acho importante a gente abordar isso, tá certo? Que é a figura do consórcio imobiliário, porque o princípio da reforma urbana para mim, é a parte principal desse plano. E na hora que você obriga o proprietário que retém terra, que parcele, construa lote, edifique uma área vazia, cumpre função social, não cumpre função social. Isso, para mim, é uma coisa terrível no plano. Um prédio vazio, vamos lá para a Ribeira, cumpre função social? Não. Não podia ser uma escola, uma creche, uma unidade de saúde? Então, mas como você faz isso? Está no parágrafo 4 do artigo 182, está reproduzido Aldo, no artigo 5. Deixa eu explicar aqui. Está no nosso plano diretor, mas não utilizam, não usam, Aldo, não sai do papel. Deixa eu explicar para a galera aqui o que é isso da função social da propriedade. É o seguinte, o que o Aldo está dizendo, gente, é que um terreno na cidade, aquele terreno que está vazio, completamente vazio, e servindo apenas para especulação do proprietário, né? Muitos países não admitem isso. Por quê? Porque um terreno deve cumprir uma função social de habitação, para as pessoas habitarem. Se o proprietário não vai habitar aquele terreno, que se venda, que se construa ali outra coisa, mas que aquele terreno não fique voltado apenas para a especulação, porque esse terreno deve cumprir uma função social. Tanta gente sem casa e tantos terrenos e tantas habitações paradas, né, sem qualquer função social. Mas, Aldo, a função social da propriedade e da cidade, mas também a subutilização é outro descumprimento da função social. Tem uma gleba enorme construir uma edículazinha, uma construçãozinha. Exatamente. Pequena, Agora eu queria lhe perguntar outra coisa, Aldo. Você falou aí da pandemia, que a pandemia limitou a participação das pessoas. Sim, eu queria pegar esse gancho, porque a prefeitura está dizendo que houve um processo muito democrático de discussão do plano diretor. Qual é a sua opinião? Houve realmente democracia? Olha, na realidade, porque houve algumas dezenas de reuniões, mas foi no meio de uma pandemia. Foi. Você teve, na realidade, teve restrição, né? Não vamos se negar a dizer que não teve um nível de participação como teve, por exemplo, no próprio 2007. O próprio, ou seja, o nível 94, de participação agora é inferior a 2007. Agora, eu acho louvável a iniciativa, depois da própria prefeitura, que a Câmara está fazendo. Eu vi a apresentação da CPA lá, foi assim, pelo Tiago, né? Mesquita, né, grande secretário, que ele fez, mostrou, até a professora Ruth da universidade, para digno de elogio, mostrou as regulamentações que estavam sendo feitas e que não sai do papel. Isso é um retrocesso. Tem que regulamentar, está desde o nosso plano, as 10 EPAs vêm desde o nosso plano. Isso é um retrocesso. Não foi regulamentada? 5 só tem regulamentada, metade não está. Metade não está. Então, isso para mim é terrível. Agora, uma coisa importante são os instrumentos, as ferramentas. Eu falei no consórcio imobiliário que você tem uma área vazia, eu não posso construir, eu não sou especulador, eu tenho uma gleba de herança e a prefeitura... Não, olha só uma coisa importante, viu, professor? A prefeitura precisa intimar, notificar para que esse proprietário possa ter prazo para construir. Aí ele não constrói, aí você termina entrando no IPTU progressivo.
Se ele ainda vai até uma alíquota de 15%, se ele ainda não está ocupando, vem a desapropriação com o pagamento em títulos da dívida pública. Só que o consórcio permite ele doar essa área à prefeitura constrói com parceria com o mercado imobiliário e essa construção paga ao proprietário um valor do imóvel antes da valorização. Para mim, é isso aí. Aldo, nós estamos nos apresentando aí, então temos alguns minutos, nossa produção aqui está alertando que nós temos 10 minutinhos aqui, rápido, né? Foi rápido. 10 minutinhos. É que a discussão é tão boa, né? Tanta coisa, mas eu quero fazer um convite aí a você que está nos assistindo, nos vendo, né? Para que você acompanhe o debate nos próximos programas. Nós vamos voltar a esse tema nos próximos programas, nos próximos debates aqui do Furando a Bolha, e acompanhe também o debate lá na Câmara Municipal. Lá está pegando fogo, né? Porque os interesses das imobiliárias, né, estão pressionando muito a Câmara Municipal para liberar geral para a construção de espigões em toda Natal, em todas as áreas, pouco preocupados aí com a ventilação da cidade, com a possibilidade das ilhas de calor, né, que vão ser formadas. Então é importante que a população abra o olho, se preocupe, né? Aldo, eu queria abrir aí, digamos, a gente está quase ao final, né? Abrir a palavra aí para as considerações finais suas, né? Para a gente, digamos, poder, digamos, ir encerrando nosso programa e fazer um convite às pessoas espero que você possa voltar aqui. Eu queria falar sobre o reuso, que eu não poderia jamais esquecer, tá certo? As estações de tratamento, todas jogam água fora. Tratam e jogam no rio, e o rio está sufocado. O Potengi, o Jundiaí, que recebe da estação de tratamento de Parnamirim. O problema é que você pode criar um grande cinturão verde em torno de Natal para a produção de comida, de alimento, para merenda escolar, para hospital, para creche, a partir do esgoto, porque o nitrogênio, o fósforo e a água, a planta precisa e agradece. E você fica jogando no rio. Então, tem que ter consórcio, um grande programa. Então, isso aí, acho que o plano, ele pincelou, falou em consórcio. Consórcio não é só para a rede Giga, que a gente chama lá com a Megalop São Paulo, tá certo? Então, eu acho que as ferramentas, o Estatuto da Cidade, professor, é uma caixa de ferramentas. A gente não pôde falar aqui, mas você tem transferência do direito de construir, tem as AEs, que a gente terminou sem ter tempo de abordar. Você tem o problema da operação urbana consorciada, você tem lá N possibilidade de usar esses instrumentos no plano diretor. Isso não foi usado. Você não vê uma operação urbana sendo feita, a transferência de potencial ficou engessada, isso é um retrocesso. A outorga onerosa, que a gente não abordou aqui, cobrar pelo CUB, isso é um absurdo. O CUB é o custo unitário básico da construção civil. Tem que ser pelo valor venal. O proprietário vai pegar uma área para fazer um prédio lá na Getúlio Vargas, que vale 6 mil, 7 mil metros quadrados, outro vai pegar a mesma área em Rocas, onde é que vale mais? É lógico que na Getúlio Vargas ele vai pagar a mesma coisa, porque construiu o mesmo prédio. Então a prefeitura arrecada uma miséria. Esse dinheiro que entra da outorga, é importante, o plano não tocou nisso, eu não vi isso na Câmara, apesar da outorga, tem que destinar tantos por cento para a ex, tantos por cento para a questão, por exemplo, do investimento em saneamento. Isso precisa ser feito. E agora, com seriedade, em cobrando o valor real. Vamos apresentar. Temos alguns dias aí. Do valor venal e não do CUB. Apresentar aí, eu dizer. Obrigado aí, gente, viu, pela oportunidade. A gente vai aí se despedindo, né? Se despedindo do programa, pedindo que você participe, divulgue, né? Compartilhe, fale para os amigos do programa. Esse é o primeiro programa, nós queremos fazer um grande programa com muita audiência, com muita polêmica, né? Com muito conhecimento, com muito conteúdo aqui para esclarecer temas que são, às vezes, obscuros, que as pessoas não conseguem entender. E quero chamar você que está nos vendo aí a acompanhar na próxima semana o debate lá na Câmara Municipal, porque todo esse debate que nós estamos fazendo aqui segue na Câmara Municipal, vão ser votadas emendas, né, as correções ao plano diretor, e ali vão estar em choque os interesses das empreiteiras, das construtoras, do capital imobiliário, contra o interesse da cidade, né? Ou seja, o que vai primar? Vai primar o interesse das construtoras sobre o interesse de toda a coletividade? Nós dizemos aqui, a cidade tem que ser para todos, a cidade tem que ser para as pessoas, não pode ser uma cidade para as construtoras. Isso é o que a gente quer debater na Câmara Municipal nessa próxima semana, e vemos debatendo aí há várias semanas, já há vários meses na Câmara Municipal. Infelizmente, foi um debate ao contrário do que diz a Prefeitura. Esse debate foi muito exíguo, muito rápido, né? O projeto chegou na Câmara Municipal já no meio de outubro, e nós vamos votar em
em dezembro, 2 meses e 15 dias de debate para um plano que vai orientar o ordenamento, né, da construção civil na cidade, onde pode construir, onde não pode, como disse o ex-prefeito Aldo, durante 10 anos, 20 anos. Então, precisava de muito mais discussão. Mas, de toda forma, a discussão está sendo feita um pouco de afogadilho, um pouco muito rápido, mas a gente pede que você acompanhe, fique de olho nisso aí. E nos próximos programas nós vamos trazer outros especialistas, outros conhecedores desse tema aqui, para debater ainda esse ano o plano diretor que está em discussão na Câmara. Tá ok? É isso aí, galera. Mais uma vez, obrigado pela audiência. Divulga nosso programa, curte aí, compartilha, avisa os amigos que a gente vai ter um programa aqui de muito conteúdo, de muita polêmica, de muito debate, tá bom? Para terminar, eu queria, Aldo, para lhe dar aqui, dar um presente. Diz Maria. Que você falou, você falou de ilhas de frescor. Ilha de frescor. Combate às ilhas de calor. Nós queremos ilha de calor, né? Nós queremos ilha de frescor. Então, nós temos um plano, aprovamos na Câmara Municipal, Aldo. Você foi prefeito de Natal, sabe a importância disso. Com certeza. Um projeto de plantar 50 mil árvores em Natal e vamos plantar. E queremos convidar, inclusive, você a participar conosco na produção de mudas. Todo sábado aqui na UFRN a gente produz mudas com uma coisa muito fraterna, um café coletivo, né? Vem com a gente na produção e vamos plantar as primeiras 10 mil mudas agora, em 100 dias, a partir do final de fevereiro, início de março, em parceria com a Prefeitura, da Câmara Municipal com a UFRN, 10 mil mudas em 100 dias de Natal. Aldo, queria lhe dar aqui o começo dessas ilhas de frescor para você, tá bom? Um presente aí para... Eu queria agradecer. Abrir o espaço para o senhor desenvolver para suas despedidas. Eu queria, na minha despedida, falar do Porto de Natal. O Porto não é competitivo, ele é competitivo. Nós fizemos um trabalho na época, está esquecido, com a empresa Tempo, uma estatal ligada ao Porto de Roterdã, eles se associaram, a área propunha, era o SWOT, SWOT, Força, Fraqueza, Weakness, Opportunity e Risco, né, o T de risco em inglês. Eles disseram que para a gente competir com o Cabedelo, com o SWAP, com o PCM no Ceará, tem que se juntar a Areia Branca, que é de sal, e a Guamaré, que é de petróleo. Isso é através do consórcio público. Esse porto passa a ser competitivo e o consórcio permite ligação o quê? Ferroviária. O transporte dessa produção é ferrovia. Então, isso, professor Robério, era importante levantar essa discussão do Porto de Natal. Vou dar só uma informação aqui para finalizar, ao invés de despedir, agradecer. O Porto de Santos, eu participava do Conselho de Autoridade Portuária à época, a arrecadação do município, 25% é de atividade portuária. A gente não pode ter restrição de calado e ficar sem poder entrar navio maior, sem poder exportar bala, fruta, porque não tem problema de calado. Isso Natal não olhou. Natal, para mim, isso é uma questão importantíssima e a forma está aí. Era, na época, nossa convênio, que era amparado na Constituição, hoje é consórcio público de direito público, se associando com a Areia Branca e Guamaré. Muito obrigado pelo oportunidade. É isso aí, eu quero agradecer aqui por ter aceitado o convite, nosso querido ex-prefeito Aldo Tinoco, que já comandou essa cidade, e agradecer especialmente a vocês, aí, a nossa produção toda, fica a nossa gratidão, né, por esse primeiro programa, e agradecer a você Marilac, que está vendo. Uma honra, né? Vou interromper aqui. Marilac, Maria, nota 10. O pessoal todo que está nos ajudando. Parabéns aí. Aqui. Agradecer especialmente a você que está aí nos assistindo, né? E pedir que você curta nosso programa, ajude a compartilhar, ajude a divulgar, que nós vamos fazer um grande programa de debates aqui no Rio Grande do Norte. É isso aí, pessoal. Um grande abraço para todas e todos vocês.